Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Hoje cá estamos para uma nova conversa e desta feita tenho como convidado Dom Gabriel Bilingue, ele que é arcebispo do Lubango, Angola, e também presidente do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar, SECAM. Um simpósio que esteve a decorrer em Fátima nos últimos dias, onde um dos temas em destaque foi mesmo a globalização, as influências que tem tido nos desenvolvimentos, sejam eles positivos ou negativos. E também foi refletido que impacto tem tido, por exemplo, nas famílias e na forma como se sente e se pensa as famílias. Numa conferência de imprensa que houve, Dom Gabriel já dizia que estava preocupado com esta questão da família. Portanto, connosco ele estará em estúdio para conversarmos sobre este desafio da globalização, para percebermos como é que as coisas podem ser minimizadas e o que é que temos que fazer para deixar tudo isto muito melhor. Desde já, Dom Gabriel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui connosco. Eu gostava que começasse por nos fazer um pouco de retrato de qual é a situação atual em Angola, o que é que veio aqui, de facto, esta globalização afetar? Na verdade, o fenômeno, assim o chamamos, da globalização, tem tido um impacto sobre as nossas populações, como é evidente em todo o mundo. É um processo que afeta os âmbitos da vida individual, da vida das famílias, da vida da sociedade em geral, nas diversas dimensões, como seja, por exemplo, a própria política dos Estados, das nações, a economia, que é o aspecto principal desta influência, mas também podemos falar da própria cultura, que se vai, de certa forma, modificando, não é? Com esta influência que atinge o mundo inteiro e até a própria religião. Portanto, são âmbitos da vida das pessoas que estão, de fato, a ser tocadas por este fenômeno. Concretamente, agora já falando de Angola, naturalmente, primeiro temos de ver a questão geracional nas famílias. Já os pais atuais foram filhos no momento em que o fenômeno começou a expandir-se. Eles mesmos já foram inconscientemente crescendo neste espaço hoje globalizado, nas áreas a que me referi, e hoje têm a missão de educar os seus filhos, mas não o podem fazer, no sentido de que não estão em condições de poder ter um papel interventivo que permita que os filhos possam, de certa forma, ser orientados pelos pais. Até porque, na verdade, hoje em dia, os mídias têm uma influência e um impacto muito superior àquilo que nós tínhamos chamado como sendo a educação tradicional, feita pelos pais, feita por uma sociedade um bocadinho homogênea, com valores cristãos, por exemplo, onde a autoridade tinha um poder realmente eficaz, e hoje a autoridade mudou. O que quer dizer a autoridade dos pais sobre os filhos mudou. Portanto, já neste quadro geral, já podemos ver a influência. Em segundo lugar, os pais, talvez numa grande percentagem, são pais que não tiveram nenhuma educação. E, portanto, hoje, os filhos e até os próprios pais consomem esses valores apresentados pela globalização de forma crítica. Não têm preparação para isso. Valores que podem olhar-se para um valor do individualismo, do consumismo. Exatamente. É isso que preocupa? É isso que nos preocupa. E por quê? Porque nós somos de sociedades, chamemos assim, africanas.
A nossa tradição africana, a sociedade africana, o indivíduo tem valor, é verdade, mas enquanto inserido num grupo, num contexto. Portanto, o indivíduo é útil ou menos útil à sociedade na medida em que encarna os valores, não é, cultivados pela sociedade, neste caso os valores tradicionais nossos, no que diz respeito à vida, no que diz respeito à família, no que diz respeito à inserção no contexto social, até mesmo em relação ao trabalho que a pessoa desenvolve na sua família. E são esses valores que, diante de uma ideologia, diante de uma proposta própria da globalização, que se apoia, chamemos assim, como é que eu vou dizer, numa cultura em que, por um lado, Deus e a obediência a Ele estão, de certa forma, colocados de parte, porque é preciso construir uma sociedade que não tenha mais no centro, não é a indicação que vem de Deus, mas o homem. É o modernismo, sabemos o que isso quer dizer. Então, quando o centro se deslocam também os valores. Hoje, o homem é que está, de fato, no centro e, portanto, daí o tal individualismo, olhar só para mim, para a minha realização pessoal, e se tiver efetivamente para isso passar por cima de outros e de outros valores, isso não me importa. O que me importa, de facto, é esta minha realização pessoal. Mas ninguém se pode realizar pessoalmente sem que, para isto, tenha de pisar outros, de excluir e de marginalizar alguém. Este é o nosso drama. Em termos da realidade em Angola, quando há pouco falava dos cristãos, esta globalização também veio, de alguma forma, trazer mais problemas aos cristãos, ou não? De certa forma, sim, porque, como acabo de dizer, quando os valores propostos assentam essencialmente na economia, na política, não é? Na inversão dos valores culturais, em ordem a objetivos que, na prática, dizem que são para a sociedade, para o bem da pessoa. Mas, na verdade, acabam por levar para o individualismo a solidão. Porque quando a pessoa só olha para si, torna-se uma ilha. É a solidão. A única coisa que vale é o que eu penso, os únicos sentimentos que contam são os meus, e os únicos objetivos que têm valor são aqueles que eu tenho diante de mim, para o meu bem. Portanto, em relação a isso, concretamente para uma religião, para o cristianismo em particular, isso foi muito prejudicial, ou está a ser muito prejudicial. Primeiro, como dizia, quem é que manda? Quem é que orienta a minha vida? Não é já Deus? Não são os seus mandamentos? Não são as suas orientações que eu preciso compreender? Não é a inserção comunitária e, portanto, a necessidade de um diálogo, de um encontro com os demais, de, até certo ponto, discutir quais são, de facto, os valores que contam, para onde queremos ir, onde estamos, de onde viemos, qual é o nosso fim último. Quando tudo isso fica mais ou menos ligado só à pessoa humana, nós conhecemos as consequências disso. Por isso, a globalização, primeiro com esta ideia de nivelar tudo, ou seja, uniformizar inclusive a própria religião. Cristianismo ou budismo, que ainda não temos, ou islamismo, ou qualquer outra seita, ou até alguma expressão de alguma religião tradicional africana, isso, quando não há referência a um Deus que especifique a religião, mas é apenas um sentimento em relação, digamos, a este desejo, a esta mística do homem se colocar no centro da vida, nós conhecemos o que isso dá. Dá uma confusão autêntica. Nada é absoluto, tudo é relativo e cada um escolhe de acordo com aquilo que lhe parece melhor. Portanto, o que está a acontecer? Para a Igreja Católica,
que tem tradição milenária já. Praticamente milenária. São menos de 500 ou mais de 500 anos para a África ao sul do Saara. Mas para a África do Norte, não é, por exemplo, ela é desde o segundo século do cristianismo que temos as igrejas vivas. Mas falando agora de Angola. Angola recebeu, digamos, o anúncio do Evangelho pelos anos 1491. Portanto, já temos mais de 526 ou 27 anos, mas a religião predominante foi sempre o cristianismo, o catolicismo, até vermos. Durante muito tempo, Angola foi o país com presença cristã católica em número realmente representativo e importante, mas desde a independência, 1975, para cá, naturalmente houve uma certa mudança. E é mesmo neste período onde a globalização, não é, começou a entrar, com todos aquilo que são os aspectos positivos, com certeza, mas também com esta carga negativa que nós conhecemos, que faz com que as pessoas hoje digam, bom, ser cristão católico ou ser cristão de qualquer seita que apareceu em 2000... Parece que é igual. É igual, não vale a pena. E depois, isso de obedecer tanto ao Papa, aos bispos e aos padres, quando eu afinal me posso afirmar, porque eu estou no centro, inclusive, da minha religião, eu sou o protagonista da minha religião, para algumas coisas nem sequer preciso de Deus. Então, tudo isso contribui para que negativamente tenhamos pessoas que estão confusas, porque este é o problema. Não é tanto um esclarecimento que tenha, são pessoas que justamente porque não têm preparação, não estão, neste caso, capacitados a fazer uma distinção clara, uma distinção crítica daquilo que o fenômeno representa para as suas vidas, acabam por consumir tudo. É por causa disso que temos dito hoje, se queremos intervir neste campo, há que formar, há que educar. Depois cada um escolhe, mas não da forma como temos hoje a influência global. Mas escolhendo com capacidade de conhecimento, exatamente. Não é? Sim, exatamente. Dom Gabriel, em termos daquilo que toda esta situação e nada fácil, como é que a Igreja tenta lidar com estas situações? O que é que consegue fazer para tentar esta educação, então, necessária que permita a cada um decidir o caminho? Sim, a primeira coisa é que nós, pastores desta Igreja, estou a falar, sobretudo, nós, pastores africanos e, nesse caso, pastores angolanos, nós, até agora, não nos tínhamos dado realmente conta da realidade do fenômeno, porque, infelizmente, também nós éramos só dos que consumiam. E até consumíamos de forma um pouco acrítica. E, consequentemente, quando vimos que havia este lado, chamemos-lo assim, negativo, que ainda continua a ser preponderante em relação à nossa realidade e patrimônio cultural e religioso, então a tendência foi de nos fecharmos. Simplesmente dizer que esse fenômeno é contra a religião, é contra a vida, é contra a história, é contra a cultura, portanto, metamos-lo simplesmente de lado como alguma coisa que simplesmente vem do demônio. Pronto, por aquilo. Mas não tínhamos até agora feito um estudo aprofundado do que o fenômeno quer dizer. Porque globalização, na verdade, não tem só o lado negativo. Também tem o positivo. Tem o positivo. Hoje em dia, efetivamente, a globalização pode contribuir para a construção de uma sociedade mais pacífica, de uma sociedade mais justa, com certeza. Por quê? Em tempo real, temos a possibilidade de estar em contato com fenômenos, com situações que são capazes de chamar a nossa atenção para a solidariedade, por exemplo, são capazes de nos chamar a atenção para os aspectos que
pensávamos que talvez eram alheios a nós, porque o mundo é global pelo fato de que a humanidade hoje não pode fechar-se, ninguém se pode fechar numa ilha. E, portanto, a tecnologia ligada à própria ideologia, à velocidade e até a eficiência que o fenômeno pode, de facto, nos oferecer, tudo isso foi posto um bocado no obscuro, porque só estávamos a pensar a economia globalizada, o nivelamento, e a ver que isso aqui faz com que os ricos sejam mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, e talvez até os poderosos estão melhor equipados para lutar contra os mais frágeis. Talvez até alguém desconfiava que isso vai trazer não só para as famílias, como para as próprias nações, como que vou dizer, uma hegemonia daquele que for o mais forte, daquele que economicamente for o mais poderoso. Esses aspectos, não é, hoje já não são lidos assim. Por quê? Porque, como dizíamos nas nossas reflexões, a própria Igreja, a globalização enquanto tal, em si mesma, não é nem boa nem má. Moralmente, não tem esta valência. Agora, depende do uso que fazemos dela. Eu posso, efetivamente, utilizar, servir-me deste facto de que hoje, com a globalização, posso julgar com maior rapidez e maior eficácia a solidariedade. Acontece um fenômeno. Eu posso imediatamente interagir, porque todo mundo está a ver. E todos dizem para onde devemos canalizar os nossos esforços de ajuda. E rapidamente se intervém. Enquanto que este aspecto, segundo, nós próprios, Igreja, até se chama católica. Católica, por outro lado, é global. Católica porque é destinada a todo mundo, a todos os tempos, a todas as pessoas. Mas para levar o quê? É aí que está a diferença. O conteúdo, né, de uma mensagem que prega a fraternidade, que quer que haja paz entre os povos, que quer, de fato, falar do desenvolvimento da pessoa humana, que, de facto, quer ver a dignidade humana promovida e que, portanto, olha para a família com olhos diferentes. A família como um espaço onde, de facto, o homem, não é, cresce, nasce, cresce e é educado. Educado aos valores de quê? Aos valores, não é, próprios do respeito para com os membros da família e dali para a sociedade feita de família, também para fazer com que a fraternidade se jogue já ali, a justiça se jogue já ali, sobretudo aquilo que para nós, para a Igreja é mais importante, o amor se vive ali. Um amor que vai até ao dom, à entrega, um amor desinteressado. Amo porque amo, amo porque o Senhor me ama, amo até ao fim, porque Jesus Cristo se entregou por mim até ao fim. E é este amor que Ele quer que seja, de fato, propagado hoje, em gestos, em atitudes. Então, nós somos uma igreja una, tal como a globalização pretende. Ou seja, todo o mundo, não haja mais povos, não haja mais culturas diferentes, todos mais ou menos pensem da mesma maneira e eles pensam que desta forma vamos ter uma humanidade mais unificada. Mas não vamos ter. Não vamos ter porque a base, os fundamentos em que se apoiam, põem primeiro fora Deus, põem a referência à fonte, e é isso que está a faltar. Para começar, põe, de facto, a própria criação desligada do Criador e o individualismo, o egoísmo a que nos referimos há pouco, faz com que cada um esteja neste mundo, mas não tem referência. Quando você tira o Deus Criador,
Quando você não tem mais a referência àquele que é, de facto, o elo de ligação de todos os homens, porque de todos depende e para todos se encaminham, é Ele que colocou no nosso coração o desejo de felicidade, o desejo do bem, não é? E é Ele que, de certa forma, em Cristo, não é, restaura esses valores da fraternidade, da solidariedade, da justiça, não é, do dom de si. Quando você tira do meio da convivência esses valores, a lógica é esta, é que somos um átomo e qual é a ligação? O que é que me liga ao outro homem? Se cada um só olha para si, se cada um só tem em conta os seus interesses pessoais. O resultado é que aquilo que pretendem, como não há base, não há referência, não há modelo, acaba por não se realizar. Então, é isso que também estamos a notar, uma sociedade como a nossa, onde, sobretudo, os nossos políticos, que têm uma responsabilidade acrescida em relação a esta ideia de bem comum, de trabalhar para objetivos, ao menos que seja para uma nação, para um povo, como é o caso de quem governa, são esses que hoje estão seduzidos ou pressionados por essas instâncias internacionais que a gente não sabe bem quem é que manda. Hoje em dia falamos das multinacionais como estando por detrás desta fabricação, desta ideologia, deste fenômeno, e os Estados, alguns deles, sobretudo os africanos, encontram-se, em alguns casos, muito amarrados, que são Estados que pretenderiam, de facto, trilhar um caminho, uma história que seja mais consequente com o património cultural e social histórico dos seus povos, mas diante deste fenômeno, às vezes são obrigados até ao nível dos parlamentos a produzir leis que vão mesmo contra este património, vão contra aquilo em que o africano acredita, contra as suas culturas, contra aquilo que é a religião, contra a opção, até às vezes não religiosa, dos próprios povos, mas sobretudo até contra a própria religião tradicional. Perante tudo isto, e terminado o simpósio, quais as principais conclusões de ação a que chegaram os bispos europeus e angolanos que estiveram reunidos em Fátima? Pronto, a primeira conclusão é que o próprio conceito de comunhão e solidariedade que jaz na base da presença, encontros dos dois continentes, deve ser cada vez mais preservado. Até agora, esses encontros começaram já em 2004, com a realização do primeiro simpósio, África e Europa, e que decidiu que esta instituição que agora temos nos dois continentes, quer o SECAM, quer o Conselho dos Bispos da Europa, nós, depois de 7 encontros, que se realizam de 2 em 2 anos, depois de 7 encontros, chega de falar e há que passar a ação. Ou seja, individuamos a área da colaboração, sobretudo no campo da formação e da educação. Concretamente, pensamos que sem educação, realmente, estaremos a levar a cabo ações que nem sequer vão ser entendidas pelas pessoas para quem, de fato, as orientamos. Então, unificar um bocado melhor a nossa pastoral nestes campos, para já, até que a reflexão está clara, digamos assim. Agora, concretamente, no campo da formação e do intercâmbio também dos próprios quadros que nós temos, dos agentes de pastoral. Ou seja, nós em África, neste momento, debatemos-nos com dificuldades até mesmo para formar os agentes, os formadores dos nossos seminários, os formadores para a vida consagrada, tanto as nossas religiosas, os nossos religiosos, formadores dos outros agentes, como são, por exemplo, os nossos políticos.
políticos cristãos católicos. E em alguns países, como por exemplo no nosso, já temos associação de gestores e cristãos, digamos, católicos. Temos que engloba governantes e que engloba pessoas que estão no campo da educação, no campo da saúde e noutros campos em que a Igreja, através dos leigos, deve intervir. Então, mas todos esses programas de formação podem ser melhor formalizados, gizados, também com a colaboração da Europa, que vive, digamos, a mesma realidade. Os programas de formação, neste sentido, e também a ajuda que podemos receber, até monetariamente, mas até de quadros, para esta formação, a ser feita em alguns momentos aqui na Europa, mas também enviando quadros para nos formarem lá e a semente ser multiplicada o mais rapidamente possível. Este é um campo prático em que nós, de facto, decidimos agir, da formação. Em segundo lugar, a intervenção, o que eu chamo a advocacia junto dos nossos Estados. Por quê? Porque se este programa não for consertado, nós vamos continuar sempre, de facto, a navegar. Por causa de quê? Por causa hoje do fenômeno da migração. O fenômeno da migração é um desafio para os governos e para, de facto, a Igreja. Tanto para os governos europeus como africanos, como para a Igreja que está em África e a Igreja que está na Europa. Uma última ideia, Dom Gabriel, temos mesmo que terminar a nossa conversa. De tudo isto que leva daqui de Fátima, vai com maior esperança de a globalização poder vir a ter menos efeitos? Vocês vão conseguir batalhar deste lado? Sim, até porque, simbolicamente, portanto, isso para nós é significativo, que esta reflexão sobre a globalização tenha sido aqui em Fátima. A mensagem de Fátima começou em que período? Foi em que período? Num período de ateísmo crescente, num período de conflitos, num período em que os blocos, chamemos assim os blocos políticos, não é? Em que se estava a viver. Estamos a falar dos anos não só 1913 e 14, como sobretudo 1917, onde de facto o fenômeno do ateísmo, do agnosticismo e de outros fenômenos, não é? Levaram a que o céu, através de Maria, nos dissesse, através das crianças, cuidado, há que fazer alguma coisa. Segundo, não só estamos falamos deste assunto aqui em Fátima, mas o mundo hoje está a enfrentar, por causa da globalização, precisamente, como vou dizer isso, o mesmo fenômeno, que vai aumentar os conflitos, vai provocar muitas guerras, porque a questão economia, a questão política, a questão desenvolvimento, se não é resolvida na base da justiça, do direito e da verdade, não vai a lado nenhum, só vai provocar danos maiores, porque os fossos entre ricos e pobres, entre não sei o quê, vão aumentar, a injustiça vai ser sentida e a gente tende a reagir a isso, mas estou a dizer, estamos a realizar não só se realizamos o nosso simpósio não só sob o manto protetor de luz de alguém que é dócil ao Espírito Santo e produziu aquilo que tornou possível a encarnação do Filho, do Verbo de Deus e com ela, de fato, a nossa libertação, mas estamos a fazê-lo e é isso que também para nós conta no período pascal. Cristo ressuscitou, Cristo venceu tudo isto, Cristo venceu a morte, venceu o egoísmo, venceu a violência, venceu o hedonismo, venceu tudo aquilo que é contrário à dignidade da pessoa humana. Ele já o fez e nós somos os que temos a missão de ser suas testemunhas, fazendo-nos próximos de todo aquele que é oprimido, de todo aquele que é pobre, de todo aquele que é marginalizado, de todo aquele que de facto vê a sua dignidade não ter sido em conta. Portanto, ele venceu,
a Igreja também vai vencer. É esta luz de esperança e essa certeza de que a vitória de Cristo diz respeito à vitória da sua Igreja. Dom Gabriel Biling, muito obrigada por ter vindo ao Matinais. Chega assim ao fim a nossa conversa. Quanto a nós é tudo. Até amanhã. Muito obrigado a todos vós. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.